Olá, o ditado popular diz que depois da tempestade vem a bonança. Mas será que a regra serve também para a economia? 2009 foi um ano complicado em diversos setores por causa da crise mundial. Já 2010 começou movimentado, com índices animadores na geração de empregos. Será que um ano com Copa do Mundo e com eleições para presidente vai ser um ano de comemorações não só para as torcidas, mas também para toda a população? O Panorama de hoje quer saber. Quais os setores que mais estão contratando? Como aproveitar as chances que aparecem para garantir um bom emprego com carteira assinada? Onde estão as melhores vagas e quais as atividades que não conseguem preenchê-las? E a necessidade de qualificação para manter o trabalho e o salário. Aqui no estúdio, o economista do DIEESE, professor da UFMG, Mário Rodarte, e o administrador Rosendo Magela Reis, do Conselho Regional de Administração. Muito obrigado pela presença. Mário, essa atmosfera de otimismo que começa agora em 2010, né? Comparando-se um pouco com aquela crise que houve em 2009, reflexos ainda da crise de 2008. Existem dados concretos para esse otimismo ou é algo que, vamos dizer assim, 2009 estava tão ruim que qualquer coisa que vier em 2010 já melhora? Realmente os dados surpreendem, né? Porque o primeiro trimestre desse ano, né? Aliás, todo o primeiro trimestre, né? É esperado um desaquecimento da economia, né? O mercado de trabalho se retrai, né? Parte porque empregos temporários gerados quando a economia estava mais aquecida no final de ano, né? São desligados, né? Parte porque outros setores também se desaquecem. E, surpreendentemente, né, os dados do Ministério do Trabalho apontaram isso para todo o Brasil, um crescimento do emprego formal que foi, parece que, o maior da história. Né? A gente sempre fala isso com um pouco de pé atrás, porque essa base de dados, né, que existe, que é o CAGED, né, o Cadastro Geral de Admitidos e Desligados, ele existe desde a década de 70, né, por força de lei, mas ele foi melhorando ao longo do tempo. Então, essa série histórica, né, esse horizonte é relativamente até grande, né? Então, assim, nós temos realmente um primeiro trimestre surpreendente. Um ano 2010, Rosendo, com uma Copa do Mundo, com um evento dessa magnitude, com eleições para presidente, governador, eleições legislativas, isso mexe com o mercado de trabalho? Para melhor, para pior? Como é que isso... Para melhor, muito melhor. O Brasil está vivendo um momento de ouro, um momento excepcional, oportunidades para tudo quanto é lado. Só não entra no trabalho, no mercado de trabalho agora, quem não está querendo trabalhar, porque há espaço. Tente contratar hoje um pedreiro, um eletricista, um bombeiro, só daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, você porque não consegue. Porque ele já tem excesso de demanda. Mercado. Por outro lado, nós estamos mudando de era. A era do emprego para a era do trabalho. Isso abre todo um leque fantástico de oportunidades. E o que significa essa mudança da era do emprego para a era do trabalho? Emprego é aquele que a pessoa vem, faz o horário normal, bate o cartão e vai embora. A era do trabalho é a era do resultado. Ou seja, ou eu gero resultado e a minha empresa vai bem, ou eu não gero resultado e a minha empresa vai mal e eu também vou embora. Se eu gerar resultado hoje, eu gero mais emprego, mais impostos, garanto o meu espaço e aumento o meu salário. Essa juventude que está chegando aí agora, esses rapazinhos de 16, 17 anos, né? Eles têm um mercado fantástico, que é o mercado da criatividade, da inovação. Esse pessoal vai nadar de braçada nesse novo mercado de trabalho. Graças a Deus. Se Deus nos ajudar, perfeito. Bom, vamos ver então a pesquisa do Ministério do Trabalho que mostra que o mês de fevereiro desse ano apresentou o melhor resultado de toda essa série histórica de pesquisa em termos de abertura de postos de trabalho com carteira assinada. Veja só. Em fevereiro de 2010, foram abertos, segundo o Ministério, 209.425 novos postos de trabalho. Em 2009, no mesmo mês, foram apenas 9.179. Em 2008, 204.963. 2007, 148.019. No ano de 2006, sempre falando do mês de fevereiro, foram 176.632 vagas abertas. E em 2005, 73.285.
Esses números aí, a gente vê uma variação muito grande, né? O ano passado foi um ano, parece que totalmente atípico, né? Com um número muito menor do que os outros anos, mas aquela pequena série que a gente viu já mostra uma variação grande, às vezes com abertura de 50 mil a mais, 40 mil a menos. Quer dizer, isso é uma coisa normal? Essa variação vamos dizer assim, como é que a gente pode analisar esse tipo de variação? E, por exemplo, dá para se prever que para frente a situação vai se manter? Ou como é que é isso? Geralmente, realmente, você tem, quando se analisa mês a mês, né, os números, eles saltam muito, né, eles são muito instáveis, mas eles apontam uma certa tendência. De certa forma, a partir de 2003, começamos uma nova fase do mercado de trabalho, né, em que marca-se pelo crescimento bem expressivo do número de ocupados, né? E isso vai tendo um impacto sobre as regiões metropolitanas, que é a redução da taxa de desemprego, né, num nível muito acentuado. Vale dizer que em janeiro de 2004, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a taxa de desemprego era de 20,4%, ou seja, de cada 10, duas pessoas estavam desempregadas. Né? E agora está abaixo de 10%. Né? E essa redução da taxa de desemprego, ela acontece com essa redução, esse crescimento paulatino dos ocupados, né, a abertura de postos de trabalho, né, e realmente o 2009 foi um ponto fora da curva, porque, como a gente já sabe, né, foi a crise internacional que teve repercussão a partir de dezembro de 2008, mas principalmente no primeiro trimestre. Né? Mas é até curioso quando se fala muito do ano da crise, 2009, porque, de certa forma, ele não foi exatamente um ano de crise comparado com outros anos que realmente nós vivemos em crise. Né? Em 2004, como já disse, né, uma taxa de 20%. Essa taxa de desemprego em 2009, ela ficou na faixa de 10%, né, um pouco mais no primeiro trimestre. Então, essa crise ela não atingiu mesmo de forma a desmantelar a nossa economia. Né? Eu acho que dois fatores são importantes de se considerar aí, que foi o câmbio, não o câmbio fixo, mas o câmbio flutuante, né? Ele, de certa forma, ele dá uma certa margem de manobra do país para se desvencilhar da crise internacional. Né? E a outra questão é o mercado interno, né? O crescimento do salário mínimo, outras políticas públicas e mesmo o crescimento da formalidade nos segmentos mais pobres da população contribuiu para que se fortalecesse o mercado interno. Então a crise não foi tão forte aqui quanto em outros locais. Diminuiu a capacidade de exportação, né? Isso foi observado, mas o mercado interno, de certa forma, compensou parcialmente essa perda. E com isso, o mercado de trabalho não se ressentiu tanto. Né? E agora é esse movimento de retomada. Né? Então, parece que realmente nós estamos continuando aquela tendência de pós-2004, né? Que já vem desde já uns 6 anos.